Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da História da Economia Sem Enrolação. Vídeo importantíssimo. Eu falarei sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Você precisa prestar atenção e ficar até o final, porque na segunda parte eu falarei sobre algo que eu não gostaria de falar, mas que eu estou sendo obrigado, porque caso eu não fale, alguém falará. Então é melhor que você saiba, por mim aqui, são questões que envolvem muito risco no mercado financeiro. Então eu não gostaria, mas falarei aqui, vocês vão entender tudo isso. Mas antes de eu começar, se inscreva aqui no YouTube. Eu vou ficar parado. Se inscreve aí. Se inscreveu? Beleza. Se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários o seguinte: qual foi o seu primeiro ativo comprado no exterior? Foi uma ação? Foi uma criptomoeda? Foi um ETF? Me diga aqui nos comentários qual foi o seu primeiro ativo que você investiu no exterior. Se você não investiu em nenhum, diga nenhum, mas me diga qual foi o seu primeiro ativo. É para quem participar do domingo que eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos os Segredos da Mente Milionária. Mais uma tabelinha da Copa, tá chegando, é Copa, porra! Então vamos lá, venha comigo no nosso vídeo de domingo, conhecido já como Trem Fantasma da Economia. É isso aí, você vem aqui, abre o vídeo e já toma um susto. Vocês lembram disso? Eu adorava esse brinquedo, né? A gente entrava, sentava no carrinho, o trem fantasma ia andando e você ia levando susto. Então você já abre meu vídeo aqui sabendo que tem susto. O vídeo de domingo virou o Trem Fantasma da Economia Brasileira. Vamos falar aqui sobre o fechamento do mercado. Essa semana foi complicadíssima. Ouro despencando, perdeu ali os $1.700. Prata também despencando. Em algum momento esses ativos darão uma oportunidade pra gente. Na última semana eu gravei um vídeo, Bovespa estava em 116 mil pontos. Eu botei a minha blusa do Vasco para ver se ele subia, ele caiu para 112 mil pontos. Tem algumas pessoas aí falando que, né, pô, eu botei a blusa do Vasco e Bovespa despencou. Eu não vejo nenhuma relação disso aí, mas depois já tem uma pessoa montando um gráfico de todas as vezes que eu usei a blusa do Vasco, o que aconteceu com o mercado. Tá? Dólar também em alta, pô, eu que vou viajar já paguei uma nota. Aqui tá 5,32, mas na realidade você já está pagando aí 5,40, 5,50 para viajar. E o Bitcoin andando de lado, né? Essa semana deu um ou outro sustinho, depois se recuperou. Muitas notícias pelo mundo saindo em relação a cripto, mas o mercado deu uma esfriada. Falando aqui sobre o mundo, que é a nossa parte do susto, o Banco Central da China está tentando fazer uma retomada da economia. China que pode ter um dos piores crescimentos em relação aos últimos anos, quer dizer, é uma situação delicada, mais de 1 bilhão de pessoas, Partido Comunista cuida de tudo lá, se perder o controle, ferrou. Porque é muito mais fácil você controlar as pessoas quando tudo está indo bem. Quando tudo está indo mal, todo mundo começa a questionar. Então, controlar a economia chinesa, fazer com que o país cresça, é muito importante para o governo chinês. Vocês têm que entender isso. Então, eles estão tentando ali estimular, estão dando aquele choque. Manja quando o cara tá lá, tem infarto, alguma coisa, você tem que dar um choque para reanimar? A China está dando choque, mas está toda hora dando choque, não está reanimando. E agora? O que os chineses farão? Tá? Já disse várias vezes, o mundo é como um avião, que você tem as duas asas com as turbinas, um lado é Estados Unidos, outro é a China. E o avião da economia mundial está voando. A China está pipocando. Estados Unidos a gente já vai ver aqui também, tá? Ações europeias caindo com temores de mais inflação e resultados das empresas que estão saindo por aí, muito problema no Reino Unido, muito problema mesmo, tá? A gente tem que ficar de olho, Libra despencando, várias questões importantes. Por aqui na Argentina, dólar, porra, já tem aí 4, 5 versões do dólar, agora tem o dólar Coldplay, dólar Qatar. A Alemanha também é um ponto importantíssimo, com uma inflação de 10%, muito acima da nossa. E nos Estados Unidos a inflação também continua batendo forte, 8,2% na base anual aí, quando saiu o último resultado de setembro. Isso é muita coisa, tá? E aí, com isso tudo, o mercado já vê uma possibilidade de 0,75 de alta na próxima reunião do Fed. Então, aqui no Brasil, estabilizou a Selic. Ok, a gente está controlando a inflação. Vamos ver depois o Brasil. Nos Estados Unidos, a inflação continua subindo. Eles não estão conseguindo. Deram uma porrada, deram outra porrada no juro, mais uma porrada. E a inflação está ali, resiliente. Os empregos estão aí. Eles não estão conseguindo socar, empurrar
a inflação para debaixo d'água. Isso é complicado. Esse resultado vai impactar na próxima reunião do Fed. É importantíssimo para você entender isso. Caso o governo americano suba de novo em 0,75, é mais uma pancada para baixo nas ações. Porque o investidor já está de olho nos títulos americanos. Daqui a pouco vai estar pagando 4,5, 5 o título americano. Para que você vai correr risco por aí? Para que o investidor vai trazer dinheiro para o Brasil, para a Índia, para a China, se ele pode botar lá nos Estados Unidos, que é considerado o menor risco do mundo? Ah, Charlão, mas pô, eles imprimem tanto dinheiro, como é que é o menor risco do mundo? É o menor risco do mundo e foda-se. Pronto, guarda isso, tá? Eu acho que um dia vai dar problema, mas por enquanto ainda não deu. Então é o menor risco do mundo, o cara prefere ganhar 4,5, 5. Cada vez que o governo americano sobe os juros, mais dinheiro vai para lá. Mais dinheiro sai dos outros países. Eu venho falando isso com vocês desde que começou essa alta dos juros. Ainda temos a questão da Rússia e Ucrânia, não acabou, está muito complicado. Inclusive a União Europeia disse o seguinte essa semana: se a Rússia usar algum artefato nuclear, eles vão ver, eles vão sofrer muito, ameaçando. Cara, legal, a Rússia parece que está tomando um pau nessa guerra, mas a União Europeia não tem condições nucleares de ameaçar a Rússia. É a mesma coisa que eu chegar para o Anderson Silva, para o Minotauro, e falar o seguinte: meu irmão, se tu esbarrar em mim, você vai ver. Falar, como dizem, até papagaio fala. Quando a União Europeia diz que pode varrer a Rússia do mapa ou alguma coisa mais drástica, a gente tem que trazer aqui dados. Eu já mostrei para vocês, a Rússia é o país com maior quantidade de ogivas nucleares, com mais do que a soma dos outros países aqui europeus, que tem muito pouco, tá? Os Estados Unidos está ali quase pau a pau, a gente pode olhar nesses números aqui, mas é complicado a União Europeia ameaçar a Rússia, então isso não tem muito a ver, a gente está nessa expectativa, mas é importante que você entenda que essa guerra continua aí, é ruim para os alimentos, é ruim para o preço da energia, é ruim para a Europa, está chegando o inverno aí, se o inverno for rigoroso, a gente não sabe o que vai acontecer, então deixe no seu radar todos esses problemas. E para fechar aqui o nosso giro no trem fantasma, a Coreia do Norte diz que lançou 2 mísseis capazes de transportar armas nucleares, então a Coreia do Norte continua brincando aí de soltar míssil. Com isso, eu dei esse giro do trem fantasma pelo mundo, só susto, né? Para quem está aqui no canal há menos de 2 anos e tal, já tivemos momentos felizes aqui, muitos momentos felizes, onde não tinha nenhum susto, era só alegria. Por isso que é muito importante que você entenda que o mercado é cíclico. Tem vezes que é só alegria, tem hora que é só susto. Quanto mais tempo você tiver de mercado, melhor. Recentemente eu conversei com um cara, com um gestor lá no nosso podcast, os economistas. O cara tinha 39 anos de mercado. Então, a gente começa a falar de crise dos anos 80, crise dos anos 90. Galera, isso é cíclico, tá? Você não está pegando o pior momento da humanidade, não. Então, esse foi o giro pelo mundo. Já aqui no Brasil, a situação não está tão ruim em termos econômicos, mas os mercados também despencaram. Olha aí, praticamente todas as ações com uma queda forte na semana. Continuamos no ritmo de deflação, preços nos alimentos registrando queda de quase 10% nos supermercados, mas eles já subiram muito recentemente. No radar estão as eleições, eu acho que depois das eleições muita coisa será destravada. E a questão é, os ativos estão cada vez mais baratos? Sim, eu acho que no Brasil estão. Nos Estados Unidos nem se fala, porque são empresas globais, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na última semana tivemos mais uma queda muito forte do S&P, começaram a sair alguns resultados já, o JP Morgan com uma queda de 17% no lucro e o Citi com uma queda de 25%. Mesmo assim, esses bancos estão tendo um lucro extraordinário, tá? O Citi com lucro de 3,5 bi. Então, não é que veio uma crise e eles estão dando prejuízo. Eu acho que a crise nem começou ainda efetivamente, tá? A gente está tendo uma queda nos mercados pela crise que está vindo, tá? Então, as empresas ainda estão dando lucro. Então, com isso, eu já começo a dar alguns spoilers, e o primeiro é o seguinte: eu ainda acho que essa crise vai piorar. Ainda acho, tenho quase certeza que essa crise vai piorar, porque os Estados Unidos vão ter que subir o juro, eles vão subir o juro, a bolsa vai cair mais, então isso me dá uma tranquilidade por enquanto de ir comprando na minha velocidade. Não tenho pressa, o dinheiro está paradão ali, dormindo aqui na renda fixa
do Brasil, essa parte que eu quero levar lá para fora, e aos poucos eu vou comprando. Então, primeiro ponto, acho que a crise vai demorar ainda um pouco mais, talvez 1 ano, 2, e nesse período eu vou comprando. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, dá para perceber que preço-lucro, a Bolsa Americana já está num ponto interessante, excluindo as empresas de tecnologia, né? A gente começa a ver que tivemos esse pico ali, no meio da pandemia, todo mundo animado, subindo muito, e agora já caiu. Isso também acontece aqui no Brasil. E qual o tema delicado? Como o mercado caiu muito, como muita gente saiu da Bolsa, alguns tópicos estão voltando. Entre eles, ativos com muito risco, opções, termo, operações alavancadas. E tem muita gente me mandando mensagem, Charles, esse ativo de risco aqui, o que você acha? Esse ativo alavancado, esse não sei o quê. E eu comecei a ficar preocupado. Eu tinha que falar, porque caso eu não comece a falar, alguém pode falar, pode te vender um curso, pode te vender um relatório. Então, assim como um pai que o filho pergunta, papai, eu vim da cegonha. Papai, como é que eu fui feito? O pai tem que falar alguma coisa. Eu não passei por essa situação ainda não tenho filho, mas quero ter e sei que vou passar por isso. O que eu vou falar? Será que é melhor eu falar que a cegonha não existe? Ou um estranho se aproveitar dessa situação? Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre alguns ativos que estão até ficando mais populares no mercado, que são os ativos alavancados, tá? Principalmente direcionados ao mercado americano. Acho que isso vai começar aqui no Brasil muito forte também, não sei se por questões da legislação não temos ainda. Então, vamos pegar aqui o QQQ, que eu já falei no canal, que é um ETF, tá? Esse ETF americano, ele tem essas ações de tecnologia, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, Google, Nvidia. Ele caiu no ano já 34%. Quando a gente olha aqui, apesar dele ter caído no ano, ele foi o melhor investimento da última década, chegou a render 57%, mesmo com a queda ainda está rendendo bastante. E quando a gente pega nos últimos 5 anos, ele rendeu 76%. Então vamos lá. Existe um ETF chamado QQQ, resumão aqui, né? Que ele investe em ativos de tecnologia e subiu muito. Mais recentemente despencou, tá? Bom, esse é o QQQ. Agora, existe o TT de Tatu QQQ. O que é isso? É um ETF, tá? Imagina na tua cabeça que é um fundo, porque muita gente não entende o que é ETF. É um ETF que ele alavanca o QQQ. Então, o TQQQ alavanca o QQQ. Vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. O TQQQ, ele fornece uma exposição 3 vezes alavancada do QQQ. Só que, quando ele cai, ele também cai muito. Vou explicar. Vamos lá. Caso eu invista no TQQQ, se o mercado subir 10%, esse ETF aqui vai subir 30%. Opa! Calma aí, Charlão, deixa eu entender. Quer dizer que se eu investir no TQQQ, se o ativo que ele está vinculado subir 10, ele vai subir 30? É isso aí. Então você vai investir num negócio que ele pode subir 3 vezes mais do que o ativo que ele está vinculado. Quer dizer, se o mercado subir 10%, ele sobe 30%. Se subir 5%, ele sobe 15%. A grosso modo é isso, tá? Tem que ver taxa e tal, mas a grosso modo é isso. E as pessoas estão começando a olhar, porra, Charlão, tem um ativo aqui que eu invisto que ao invés de subir 5, ele sobe 15, ao invés de subir 10, ele sobe 30. Gostei. Pois é, meus amigos, só que qual o problema? Na queda isso também funciona. Então, se o QQQ cair 10%, o TQQQ cai 30%. Ele também cai 3 vezes mais. Vocês estão me entendendo? Pode parecer confuso, se você não estiver entendendo, ótimo, fica até o final, se inscreve aqui e nunca mais olha isso. Mas o que eu estou explicando para vocês é que existem ativos alavancados. Eles multiplicam o resultado de outros ativos, para cima e para baixo. Por isso que eu estou falando com vocês. Vai aparecer uma porrada de maluco aí falando sobre isso aqui. Olha, tem esse ativo aqui, ele
é muito mais volátil, é muito mais dinâmico, ele é bem melhor para você investir, sobe muito mais. Mas você tem que entender que quando ele cai, ele também cai muito mais, cai com uma velocidade maior, tem maior dificuldade de se recuperar. Então não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Eu mesmo posso investir quando eu achar que o mercado estabilizou. Só que no momento de queda, você investir nisso aqui, você pode se fuder. Então por isso que eu estou falando com vocês. Existem outros ativos alavancados, tá? Vinculados inclusive a ações, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então você também pode investir num ativo que aposta na queda das ações de forma alavancada. Isso vai com certeza surgir mais aqui no Brasil, nem que seja investindo lá fora, tá? Então existem ações nos Estados Unidos, como a Nvidia, por exemplo, que você pode comprar um ETF que ele investe de forma alavancada. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas ações que têm esses produtos, tá? Então vamos falar aqui sobre essas ações. A própria Nvidia, que no ano caiu 62%, tem uma operação dessa que você pode fazer. Só que você pode também comprar a própria ação da Nvidia, ou BDR da Nvidia, NVDC34. Você não precisa investir no ativo alavancado. Nos últimos 5 anos, mesmo com toda a queda que a Nvidia teve, ela subiu 128% as ações, tá? E alguns analistas estão confiantes de que a ação pode subir até $180 agora, depois dessa queda toda. Então, por que você vai investir num ativo alavancado se você pode comprar sua ação bonitinho? Ah não, Charles, eu acho que no curto prazo as ações da Nvidia vão disparar. Aí tudo bem, você pode até pegar esse ativo alavancado, 2, 3, 4 vezes, cada ação tem o seu ativo ali, depois eu coloco de novo na tela aqui quais que a gente já tem, tá? Outra empresa que tem esse tipo de operação, a Tesla também tem ativos alavancados. Tesla, que as ações caíram 48% esse ano, também tem BDR, TSLA34, se você quiser você pode investir aqui no Brasil, e mesmo com essa queda, as ações subiram 791%, pessoal, 791%, tá? Nos últimos 5 anos. Quando a gente olha o resultado, ela registrou vendas recordes na China, as vendas se recuperaram no terceiro trimestre em geral, mas estão aquém das estimativas, por isso as ações caíram muito. Outra empresa que tem esse tipo de produto é a PayPal, já usei muito no passado PayPal, no ano as ações caem quase 60%, você também tem BDR da PayPal, PYPL34, e nos últimos 5 anos ela também está apresentando uma alta. PayPal essa semana deu uma mancada aí, prometeu multar os clientes que divulgassem fake news, aí a gente volta àquela história, quem decide o que é fake news? Olha, PayPal no passado eu usei bastante, não sei quem usou aqui também, sei lá, coisa de 10, 15 anos, para você fazer pagamento, se usava muito PayPal. Eu não uso há muito tempo, agora eu não posso querer que o mercado seja igual ao meu pensamento. Então eu não tenho usado o PayPal, mas a empresa cresceu aí, tem os seus resultados, se você quiser investir, estude bem, e também tem ativos alavancados. Outra empresa que tem produtos alavancados é a Pfizer, grande criadora do Azulino, acumula uma queda de quase 25% no ano. Se você quiser investir no papai com mamãe, no BDR, tem o BDR aqui, PFIZ34. Nos últimos 5 anos, a ação também apresenta um crescimento de quase 25%. Outra empresa bem tradicional é a Nike, que possui ativos alavancados, uma queda de 46% no ano. Você pode investir no BDR, que é o Nike 34, bem bacana, muita gente já investe na Nike, e nos últimos 5 anos ela apresenta um resultado de 65%, o lucro da Nike caiu 22% já no último resultado, mas mesmo assim foi um lucro de 1,47 bilhão. Agora, olha que interessante que eu mostrei para vocês aqui. Todas as empresas que eu mostrei tiveram uma queda expressiva esse ano das ações, 25, 30, 40, 60. Mesmo assim, todas elas estão apresentando ainda uma alta quando a gente abre o gráfico de 5 anos. Praticamente todas, né? Então, vocês estão entendendo a importância de pensar no longo prazo?
Cuidado em ficar se alavancando no curto prazo. Pense no longo prazo, que você vai ficar se alavancando, você pode perder todo o seu dinheiro. Não estou falando que você não deve alavancar nem nunca se alavancar. Eu estou dizendo que isso pode começar a ficar popular e aí você pode perder muito do seu dinheiro. Vamos olhar aqui o gráfico aberto dos últimos 5 anos, a Tesla 791%, Nvidia 128%, tudo com uma alta bem expressiva. Outro ponto bacana, tá? Um ETF que é considerado de muito risco, que é o ARK, eu já falei aqui, a Nasdaq caiu 28% esse ano e esse ETF caiu 70%. Então, para quem busca risco, às vezes, uma opção dessa de um fundo é melhor do que ativos alavancados por aí. A gestora dele é meio queridinha do mercado, eu acho muito perigoso, tá? Ela investe em empresas como Tesla, Zoom, Roku, outras empresas até meio conhecidas, a Coinbase o pessoal conhece, muita gente se ferrou também, quase perdi bastante dinheiro no IPO. E olha que ponto interessante aqui, ó. Esse gráfico em azul escuro é o gráfico do fundo ARK. No ano passado ele estava com uma alta absurda de 350% e estava dando um pau aqui na Berkshire, que é do Buffett. Todo mundo falando mal do Buffett, falando bem dela, né, da Cathie Wood, que é a dona, né, a gestora do fundo. E de repente, quando a gente olha agora, a Berkshire está com uma alta de 44% e a ARK com uma queda de 2%. Então o Buffett, com esse jeitinho dele, devagarinho, não sei o que, tal. As ações dele estão muito concentradas, tá? 5 ações lá, tem 75% da posição dele. Depois a gente discute isso. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: essa gestora investiu muito em tecnologia, em coisas alavancadas, ações de tecnologia, ó, subiu muito, perdeu quase tudo. O Buffett, com esse papai e com a mamãe dele pensando no longo prazo, já está ganhando bem mais. Então, eu trago para vocês aqui essa questão alavancada. É a primeira vez que muita gente tem contato, pode não ter entendido. Quer dizer, eu vou investir num ativo vinculado à Tesla. Se as ações da Tesla subirem 5, esse ativo sobe 10, por exemplo, se for 2 vezes, ou 1,5 vezes, ou 3 vezes. Cada ativo tem a sua particularidade. Mas o que você precisa saber é que existem esses tipos de ativos, que tem esse multiplicador em cima das ações. É um código diferente, tá? Não é a Tesla mais alguma coisa, é um código diferente, é um fundo diferente, tem taxa de administração. Deixa eu colocar de novo aqui na tela para vocês, ó. Nós temos esses fundos aqui, TSLQ, NVDS, PYPS, são esses ativos aqui, tem para cima, tem para baixo, são ativos alavancados. Então, muito cuidado, pessoal, eu trouxe isso aqui exatamente pela questão da cegonha que eu falei. Se é para alguém explicar algo para vocês, eu prefiro explicar mesmo não querendo, porque eu sei que vai ter gente correndo atrás disso, mas fazendo alerta de que é perigoso. Não invista alavancado se você não entende do ativo que você está fazendo. Recentemente um fundo quebrou lá, do sobrinho, né, do Armínio Fraga, e é um cara que teoricamente entendia do que estava fazendo. Então, se alavancar, fazer termo, opções, isso tudo é muito complicado. Você tem que entender o que você está fazendo. E por último, eu ainda acho que a bomba da economia americana e da economia europeia não explodiu totalmente. Não explodiu totalmente. Então, acredito que o susto vai continuar. Qual o lado bom disso? Bora trabalhar, meu irmão. Bora trabalhar, pegar 13º, pegar a grana ano que vem, ir investindo aos poucos, sem pressa. Seria péssimo, como investidores, se a economia estivesse explodindo e os ativos caríssimos. O que a gente tem visto aqui são empresas como a Nike, Amazon, Apple, Tesla, cada dia mais baratos. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Será que a gente não vai estar comemorando? Então foi isso. Falei sobre a questão mundial no nosso Trem Fantasma semanal e expliquei pela primeira vez, se você não entendeu, não tem problema, o que são ativos alavancados. São ativos, no caso aqui, ETFs, que multiplicam uma ação ou para cima ou para baixo. Então você pode ganhar, assim como pode perder. Antes, embora, me diga aqui nos comentários qual foi o seu primeiro ativo no exterior que você investiu. Se você não investiu nenhum ainda, diga nenhum. E para quem participar do Domingo Vem com Sotiais, que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais uma tabelinha da Copa. É Copa, porra. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.